Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre a importância da oração. A oração é crescimento espiritual, né? Sem a oração você não tem crescimento espiritual, você não tem um envolvimento, né? A oração tanto com várias pessoas ou você sozinho, você consegue ter a paz, né? Você orando você consegue conquistar a paz e, e assim você consegue promover, promover e conquistar, fortalecer a paz na sua vida, né? Você orando, você tendo aquela no seu cotidiano, né? No seu dia a dia, você tendo sua intimidade com Deus, você tendo sua conversa com Deus, né? É, a gente só consegue nos concentrar, às vezes a gente consegue nos concentrar nas nossas atividades do dia a dia, né? Nos nossos compromissos, em qualquer coisa que você estabelecer para sua vida, que você tem no seu dia a dia, você consegue se concentrar. Mas às vezes você esquece de pedir ajuda de Deus para isso, né? Porque o nosso dia a dia é sempre cheio de compromissos, cheio de responsabilidade, tem muita coisa para fazer, às vezes o dia nosso é pequeno para o que a gente quer fazer e não dá conta, certo? Mas se a gente lembrar de pedir, de ter aquela intimidade, de ter, né, de pedir ajuda para Deus, para que Deus possa nos ajudar no nosso dia a dia, a gente consegue, certo? Ou seja, você na sua oração, né, você se alimentar da palavra de Deus na parte da manhã, você acordar, orar, pedir a Deus que Deus faça do seu dia um dia perfeito, que Deus possa te ajudar a caminhar no seu dia a dia, né? Aí você consegue, né? Porque a oração nada mais é do que a intimidade com Deus. Você é uma conversa, é um bate-papo com o seu amigo. Deus é seu amigo, né? Você consegue ter Deus como seu amigo, basta você ter intimidade com Ele. Para você conquistar um amigo, você não tem que ter convivência, intimidade. Então, se você tiver o convívio com Deus, você vai ter a intimidade com Ele. Você consegue ter um amigo, né? Realmente o verdadeiro amigo, que no caso é Deus, né? Em qualquer parte, em qualquer área, né? É, porque Deus ele deseja que todos nós sejamos salvos. Todos nós, né? Isso é uma ótima notícia, né? Isso é uma ótima. Isso é muito bom, né? Porque se Deus quer que a gente seja salvo, né? Por que isso seria ruim? Deus quer que todos nós sejamos salvos, né? Não importa como você foi no seu passado, não importa o que você já fez na sua vida, não importa quanto você era mal, quanto você foi bom, não importa. Deus quer que todos nós sejamos salvos, né? Mas para isso acontecer, né? É... Mas para isso acontecer, Deus quer que todos nós se achegamos para Deus, né? Nós temos que entregar nossa vida para Jesus, porque você quer ser salvo, quer que Deus te salva, mas você não quer ter Deus na sua vida? Não adianta, na verdade. Você tem que ter, né, na sua sã consciência, na sua consciência que você foi um pecador, que você é pecador, né? Mas Deus quer mudar isso na nossa vida. Só que para isso a gente tem que entregar a nossa vida para Ele. Senão não adianta. A gente tem que dar espaço para Deus trabalhar na nossa vida. Não é verdade? Porque se você não der espaço para Deus trabalhar, Deus não vai trabalhar. Né? Deus quer todo mundo, mas Deus quer que a gente reconheça Ele como nosso Salvador. Né? Deus quer que a gente dê espaço, dá liberdade para Deus entrar na nossa vida. Né? É, todos nós, todos nós estamos separados de Deus, né? Todos nós estamos separados de Deus por causa do pecado, entendeu? O pecado divide a gente de Deus. Se você faz pecado, se você tem pecado, você está se distanciando. Se você tem um pecado constante, às vezes você tem pecado que é costume,
Você é acostumado a fazer aquele pecado, você acaba se acostumando a fazer aquilo, errando, entendeu? Então você tem que desacostumar disso, porque o pecado te distancia de Deus. É muito legal que tava lendo aqui, ó, em 1 Timóteo 2, de 1 ao 5, ó. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Muito legal isso, né? Então Deus quer que todos nós sejamos salvos, né? Mas para isso a gente tem que dar liberdade para Deus trabalhar na nossa vida, né? A gente tem que nos entregar para Deus, né? Como eu falei, a gente está separado de Deus. Às vezes a gente se distancia de Deus por uma coisa boba, né? Às vezes você peca que você nem percebe. A gente peca só no nosso pensamento, a gente já está pecando, pensando alguma coisa errada, alguma coisa ao contrário. Então vamos ter, se você tiver o seu cotidiano de oração, o seu dia a dia de oração, sua conversa, sua intimidade com Deus, o pecado vai saindo. Porque você vai tendo entendimento, discernimento, que você não pode fazer aquilo, que às vezes você não lembra, mas você tendo a oração te ajuda a te lembrar que você não pode cometer certas coisas, fazer certas coisas que te distanciam de Deus, né? E você fazendo isso, desse momento em diante, começa a sua renovação espiritual. Começa a sua renovação espiritual com Deus, né? Você começa a ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, né? Mas, tipo assim, todos que querem se aproximar de Deus, Deus vai se aproximar. Você tem que querer. Não adianta você só falar. Você tem que querer, você tem que crer, você tem que orar, né? Você tem que estar sempre na presença de Deus. Talvez existam muitos caminhos que nos prometem, né? Trazer a renovação espiritual. Pode ser que tem várias coisas que prometem, mas não existe nenhuma outra ponte que cubra o abismo provocado pelo pecado, né, pessoal? Então, existem várias coisas que nos prometem trazer renovação espiritual, nos trazer renovo para a nossa vida, mas nenhum caminho a não ser o caminho de Deus, ele cobre o abismo que o pecado faz na nossa vida. Beleza? Então vamos ficar com essa palavrinha de hoje aí, né? Vamos meditar para começar a semana bem e vamos ter nossa intimidade com Deus. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe a segunda-feira de todos, tá? Que vocês sejam extremamente abençoados, que vocês estejam sempre na presença de Deus, que Deus vai fazer a diferença na sua vida. E se distancie do pecado. Isso não é de Deus. Deus abençoe vocês. Compartilhe o vídeo porque é legal. Valeu!